diversas, e aí a gente quer compartilhar com vocês as mais diversas técnicas para que vocês possam aprimorar o atendimento de vocês, onde vocês estão, e que possam fazer a diferença junto aos seus pacientes. Muitas vezes nós estamos num nível que é possível ainda dar um passo extra. E é esse passo extra que nós queremos dar com vocês, levando vocês para um nível de efetividade junto aos seus pacientes, junto à sua clínica, ajudando você a faturar mais, ajudando você a se tornar um expert naquilo que você escolheu, para aquilo que você escolheu se dedicar, né? Para quem é esse curso? A terapia neural é uma formação para quem trabalha com gente e quer ajudar a diminuir processos de dor, processos crônicos, para terapeutas, para enfermeiras, para fisioterapeutas, para nutricionistas, desculpe, pulei um aqui, para médicos, dentistas, biomédicos, ou seja, profissionais que se interessam pela saúde e querem fazer uma mudança de perspectiva na saúde desses clientes, desses pacientes, ok? Então, a terapia neural, ela é utilizada em diversas situações e a doutora Gillian vai falar muito abrangentemente sobre isso aqui para nós hoje. E nós vamos ver que são desequilíbrios do sistema nervoso vegetativo, né? Que à medida que, imagine que nós temos nervos finos em todas as partes do nosso corpo, e quando nós sofremos uma cicatriz, uma cirurgia, por exemplo, esse sistema nervoso de alguma forma ele é interrompido. E quando isso acontece, nós temos as chamadas interferências nos campos energéticos. E isso vai trazer sintomatologia para o nosso paciente. Às vezes vai trazer um quadro muito importante e de duração longa, que vai atrapalhar, inclusive, emocionalmente essa pessoa, não só no nível físico, mas também emocional. Então, eu quero passar a palavra agora para a doutora Gillian, para que ela nos presenteie com mais informações maravilhosas sobre essa técnica. Primeiro de tudo, eu vou desejar uma boa noite a todos que estão aqui. E eu sei que depois dessa aula vai ocorrer uma mudança a partir de amanhã na vida de todo mundo que está aqui conosco. Porque a partir de amanhã você já vai ter mais uma ferramenta para solucionar muitos problemas, como problemas relacionados à dor, né? A gente vai falar muito de dor aqui. E nesse slide, a gente colocou uma lâmpada, né? Uma lâmpada saindo fora da caixa. Por que essa imagem? Primeiro, nós temos várias maneiras de aprender. E essa imagem é para nunca mais se esquecer do que vai ser dito aqui hoje. É uma imagem de uma lâmpada, essa lâmpada está acesa, essa lâmpada está saindo fora da caixa. A terapia neural, ela é também conhecida como neuroterapia, onde a gente vai trabalhar os resultados de estímulos, muito deles neurais, relacionados à dor. Pode ser por um momento de uma cirurgia, que pode ser uma cesárea, né? A cesárea também é classificada como uma cirurgia, ela também é uma cicatriz cirúrgica. Então, quando a gente tem uma lâmpada, a gente já vai imaginar que a gente vai trabalhar dentro desse corpo o sistema elétrico, para manter esse corpo em pleno funcionamento, para manter a rede elétrica toda funcionando. Um exemplo prático para não se esquecer. Se essa lâmpada apaga, eu posso ter várias maneiras e vários motivos por essa lâmpada ter apagado. Pode ser ter queimado a resistência, eu posso ter um problema na parte elétrica do fio que estava vindo, ou eu posso ter um problema lá no disjuntor. Então, na terapia neural, também conhecida como neuroterapia, a gente vai descobrir e tentar achar o que fez essa lâmpada apagar. E também sempre está pensando fora da caixa quando dizemos a respeito do sistema elétrico. Uma boa noite a todos. Reforçando, essa noite vai ser uma noite extraordinária, porque nós vamos ter uma lâmpada para nos iluminar a partir de amanhã,
quando a gente se deparar de frente com um novo paciente ou com pacientes antigos mesmo, que nós atendemos e não temos soluções. Pode passar, por favor. Terapia neural. Vou falar muito sobre terapia neural, mas também em alguns momentos pode ser denominada como neuroterapia. As duas nomenclaturas são nomenclaturas corretas. Então, alguns momentos eu vou falar terapia neural e alguns momentos eu vou falar neuroterapia, para que o cérebro de vocês já comecem a associar e compreender que a terapia neural nós vamos trabalhar transmissão nervosa através dos neurônios, tá? Essa é uma imagem de um neurônio ali em funcionamento. Então, nós vamos trabalhar a parte elétrica desse organismo e descobrir aonde está a interferência, em qual neurônio, em qual região está ligada a esse organismo, tá? Que está fazendo a transmissão da dor. Ao lado, ali na foto do lado direito, tem uma seringa, uma agulha, tem uma paciente e tem uma injeção ali. Essa injeção é a injeção realmente da terapia neural, tá? Na terapia neural, muitas vezes a gente trabalha à distância, né? Retomando o primeiro slide, a gente precisa descobrir o que fez a lâmpada apagar, né? O que fez o paciente ter dor. Aonde é a dor desse paciente, né? É uma dor no ombro, é uma dor numa cicatriz de uma cesárea, é uma paciente que se queixa de uma dor articular, mas a causa dessa dor, ela pode estar à distância, né? Ela não necessariamente vai estar na região que vai ser aplicada, porque a gente chama essas regiões de pontos de gatilho. Eu vou dividir com vocês a minha experiência e eu denomino como um sucesso na minha vida a terapia neural, porque mudou a minha rotina de trabalho, depois que eu conheci a terapia neural, depois que eu aprendi a trabalhar com a terapia neural. Os meus resultados foram outros resultados. Os meus pacientes, eles são pacientes que se fidelizam ao meu consultório, são os pacientes que me remuneram, porque eles são indicados por outros pacientes que vieram. Esses pacientes tiveram sucesso num tratamento que antes ele não tinha, numa dor que não tinha solução, após muito tempo tomando analgésico, medicamentos de farmácia, convivendo no balcão de uma farmácia. E a partir do momento que eu me dediquei à terapia neural, que eu busquei a me aprofundar dentro da terapia neural, eu tive assim uma mudança de vida, tanto com relação aos resultados dos meus pacientes, também como a minha carteira de faturamento, né? Hoje eu moro em Curitiba, eu tenho 2 clínicas já em Curitiba, e assim meu consultório hoje ele é um sucesso, e eu entrego isso ao aprendizado com relação da terapia neural. Pode passar para o próximo, por favor. O organismo, né? Quando eu me deparo com um paciente que eu tenho conhecimento da terapia neural, quando eu tive esse conhecimento, quando eu me apropriei dessa terapia, quando eu me apropriei desse conhecimento, eu comecei a olhar o paciente como um todo. E eu trago uma imagem de um carro, porque a gente tem várias maneiras de aprender. Tem uma maneira lendo, a gente tem outra maneira visualizando, e tem uma outra maneira que é fazendo, né? Então, eu sempre associo um carro, né, à terapia neural. Não que o carro tenha a ver com a terapia neural, mas para você compreender que se um mecânico chega diante desse carro, e esse carro, você coloca a chave, você vira a chave desse carro, e esse carro não está funcionando, pode ter vários motivos para esse carro não estar funcionando. Pode ser um motivo a parte elétrica, esse carro pode ter um problema no motor, N motivos podem deixar esse carro parado. E o organismo humano, da mesma forma. Ele é um exemplo muito cabível e compreensível para a gente poder entender. Se a gente tem um nosso organismo com uma patologia, com uma doença, um paciente com uma queixa, existem vários motivos para estar acontecendo aquela reação dentro daquele organismo.
e a gente precisa deparar com o organismo, olhar para o nosso paciente e identificar qual que é a causa. Ah, é uma causa elétrica? Seria o caso da terapia neural? É o questionamento. Ah, não, não é o caso da terapia neural nesse momento. O paciente, ele acabou de vir de uma cirurgia, ele fez a cirurgia ontem, está com dor hoje, é o caso de terapia neural? Não, não é o caso. Por isso, do curso, né? Hoje eu vou dar, assim, o que for possível entregar online, né? Mas vai ter um momento que a gente vai precisar se aprofundar um pouco mais, né? Hoje eu vou explicar o que é a terapia neural, como ela é feita e como identificar se é o caso de terapia neural ou não, né? Então, a terapia neural a gente utiliza muito em dor crônica, naquele paciente que teve um corte, naquele paciente que virou o pé, ficou anos com o pé virado, naquela paciente que já teve uma gestação, naquela paciente que teve uma cesárea e hoje ela tem a esperança de fazer um parto natural, um parto humanizado. Então, a terapia neural, ela entra no local específico da nossa abordagem, de uma forma específica, para que a gente possa resolver, solucionar e ter resultados. Podemos passar? Quando a gente fala em enxaqueca e dores de cabeça, eu sempre digo assim, em uma casa que uma pessoa tem dor, a família inteira está envolvida na dor. Em uma casa, se a mãe tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, quem mora junto na casa acaba convivendo com aquilo, acaba ajudando a buscar soluções, também sofre por muitas vezes não saber o que fazer, não saber o que recomendar, não saber a que porta bater, né? Então, a gente tem essa questão dentro de uma casa, dentro de uma família, um membro sofrendo dor, a gente sabe que a família toda compartilha dessa dor e a família toda sofre com a dor. A terapia neural, ela é utilizada também, a gente trabalha para tratar aquela dor de cabeça crônica, aquela dor de cabeça que o paciente tem, que já acorda com dor de cabeça, ou aquela dor de cabeça que o paciente diz assim, eu tenho dor de cabeça, eu sinto que a dor da minha cabeça parece que tem uma faixa, como se fosse ou um capacete apertando a minha cabeça. Piora com a luz. Então, a gente aprende durante o curso, o processo do nosso curso, que é dentro do MOI, a gente aprende também a identificar os tipos de cabeça. É uma enxaqueca, é uma cefaleia migrânea. A gente vai aprender e a mergulhar também dentro desse universo da enxaqueca e das dores de cabeça, e trazendo a solução, que é a terapia neural, né? Que é uma injeção de uma solução anestésica diluída num ponto de gatilho para essa dor de cabeça. A gente pode mudar. Eu decidi entrar na terapia neural porque a minha primeira especialização, eu sou especialista em dor orofacial, em dores da articulação temporomandibular, que são as dores da cabeça e do pescoço. E quando nós saímos de uma universidade, a gente aprende a trabalhar com uma ferramenta, que é a prescrição, a qual a gente faz uma prescrição, também chamado de receita. Esse paciente vai para o balcão da farmácia, toma esse medicamento, geralmente um relaxante muscular, e ele melhora por um tempo e de repente ele volta para o teu consultório sem solução, com o problema que foi assim como eu me sentia profissionalmente enxugando gelo, né? E também não era assim, eu não me sentia no equilíbrio do que o paciente vinha buscar comigo. O que eu entregava, eu não entregava uma solução para o paciente. Então, eu entregava o enxugar de gelo, que eu melhorava e daqui a pouco estava molhado de novo. Então, eu não tinha uma solução para o meu paciente. A terapia neural, depois que eu fiz a minha formação em terapia neural, eu pude compreender que eu poderia, sim, ter uma substância
a qual os efeitos colaterais dela são praticamente nulos, porque ela é tão diluída que a gente fica com a propriedade dela mesmo, uma propriedade analgésica e anestésica muito pequena, e que ela trazia grandes resultados para dores musculares e articulares. Então, eu estudei por muitos anos e compactei esse estudo para entregar aqui hoje à noite para vocês. A gente pode passar. Quando a gente fala em lesões e traumas, e a terapia neural envolvida nas lesões e nos traumas, a gente fala, aquele paciente ele já passou por fisioterapia, ele sofreu um acidente, ele tem uma lesão, ou é uma paciente que fez, às vezes, até uma prótese mamária, né? Ela tem uma cicatriz, às vezes, ali do trabalho estético de uma colocação de prótese, o cirurgião plástico faz uma incisão em L, então aquela paciente tem aquela cicatriz. A gente vê aquela cicatriz de uma lesão como uma interferência. É como se aquele neurônio, ele precisa passar por ali, só que ele não consegue, porque no meio do caminho tem uma cicatriz. Aqui no Paraná, nós temos um rio, né, que é o Rio Iguaçu. Ele é um rio assim que ele tem uma nascente longe, ele tem uma nascente numa cidade aqui no final do estado, que é Piraquara, mas ele chega até Foz do Iguaçu. Então, quando ocorre um problema na metade do rio aqui, se você vier na metade do rio colocar uma interferência de um tronco, vai impedir a passagem desse fluxo do rio, e lá no final de Foz do Iguaçu vai ter a interferência. Em algum momento vai ter interferência que impede o fluxo natural desse rio. Eu trago isso agora para vocês, falando sobre as cicatrizes que nós temos no organismo como um todo. Cicatrizes estéticas, de cirurgias estéticas, como uma prótese de mama, uma lipoaspiração, uma cesárea, um corte no joelho, né? Um pé que você virou o pé há 10 anos atrás. Tudo isso se torna uma interferência. E além de ser uma interferência, essa célula, quando ela cicatriza, ela não cicatriza da forma como ela era original. Então, ela cicatriza guardando a memória. A gente fala dentro da terapia neural que o paciente que tem uma cicatriz, ele tem a memória do que ele viveu durante a cicatrização naquela cicatriz. Então, as emoções que ele viveu durante aquele trauma, está registrado ali. O corpo está o tempo todo preservando e se alarmando e se cuidando. É como se ele vivesse o tempo todo recebendo informação de que aquilo ainda está acontecendo. A terapia neural, ela tem a propriedade de chegar ali e a gente refazer aquela cicatriz. Reorganizar como aquela célula cicatrizou e permitir que ela se reorganize novamente. Algumas cicatrizes, elas têm uma interferência de vários níveis e algumas são mais profundas. Então, às vezes o paciente ele tem uma cicatriz de uma retirada aqui da vesícula, ou ele teve um apêndice, né? Ali gera uma informação. Então, quando a gente trabalha aquela cicatriz, cuidando daquela cicatriz, desfazendo aquela cicatriz e permitindo que o organismo reorganize esse sistema celular daquela cicatrização, a gente vem ali e alivia e permite com que o cérebro ele reestabeleça essa via neuronal e que o paciente possa se tratar também do trauma físico quanto emocional. A gente pode passar. Quando a gente fala de digestão, dos distúrbios digestivos, nós falamos da terapia neural. E a minha formação, eu sou cirurgiã dentista, hoje eu sou mentora em odontologia, e eu me uni com a doutora Elaine, né, onde nós trazemos aqui dentro do nosso método, que é o método Medicina e Odontologia Integrativa, eu venho com a área odontológica, eu trago toda a parte odontológica do nosso método, e a doutora Elaine vem com a parte médica.
e a gente consegue fazer uma análise do paciente céfalo-podal. A gente fala da cabeça aos pés, né? Céfalo-podal, da cabeça aos pés. Então, nós temos nosso método de atendimento, esse método é integrativo, nós integramos o paciente como um todo, olhando esse paciente, a parte física dele como um todo. Eu, com a habilidade de uma cirurgiã dentista, eu cuido da parte odontológica, eu cuido desse alimento durante a digestão, que começa na boca, a nossa digestão. Quando a gente começa a mastigação, eu vou além. O alimento, ele começa a digestão quando a gente segura, ó, eu vou segurar um papel. Quando eu seguro esse papel aqui, o meu cérebro, nesse momento, ele está vendo a textura do papel, está mandando a força para o meu dedo, para ver a força que eu vou apertar isso aqui. Todo o meu sistema neuronal está em funcionamento. Então, eu seguro o alimento antes da digestão. Quando eu coloco o alimento na boca, o meu cérebro processa a força que meus dentes vão ter que colocar sobre aquele alimento. Para poder mastigar, porque dependendo da textura do alimento, vai ser a força da mastigação. Então, o distúrbio digestivo começa na nossa boca e percorre todo o trajeto. Começa na boca, terminando no ânus, né? Quando a gente termina a digestão. E a terapia neural, a gente pode estar trabalhando também dentro dos meridianos. A gente consegue trabalhar motilidade, por exemplo, o movimento que o estômago faz durante a digestão, o tempo que o estômago leva para enviar esse alimento para a primeira parte do intestino, para passar para a segunda parte do intestino, para passar para a terceira parte do intestino, para fazer a excreção desse alimento. Então, a gente consegue trabalhar também essa questão digestiva com a terapia neural. Qual é o nosso diferencial do nosso método, do nosso curso da terapia neural? Que nós temos uma médica integrativa, homeopática, com uma visão sistêmica do organismo como um todo, que tem o cuidado do paciente integralmente, que cuida além dessa questão física, mas também se preocupa com o meio em que esse paciente vive, com o meio que o paciente está inserido, com o seio familiar. Então, a gente trouxe isso para o nosso método, que é o método MOI, ou método Medicina e Odontologia Integrativa. Nós agregamos tudo de uma tal forma para entregar para vocês como um presente, para que você, com esse método, consiga olhar para o seu paciente, fazer um diagnóstico, fazer um plano de tratamento e tratar esse paciente dentro da medicina complementar. Aquela medicina que vem complementar e melhorar a medicina tradicional. A gente pode passar. Eu gosto muito desse momento, tá? Eu coloquei essa imagem, a gente tem muitas imagens quando a gente fala de parto, que geralmente tem aquele parto sofrido, né? Aquela paciente demonstrando aquela dor que ela está sentindo. E eu coloco essa imagem porque a gente sabe que existe um processo, que é o processo do parto. A gente tem no nosso grupo, no nosso método, pacientes, a gente tem ginecologista, obstetra, a gente tem pessoal de enfermagem que trabalha especialista com esse público, que busca também um parto humanizado. A terapia neural, ela é muito indicada no preparo da paciente do parto, porque é um desejo hoje, tem um público hoje que busca o parto humanizado. E esse público, muitas vezes, ele já teve um primeiro parto ou um segundo parto, que foi uma cesárea. E tem, assim, o sonho de poder fazer um parto normal, quer fazer um parto normal, não teve opção na época que fez os partos anteriores, de poder se preparar para fazer o parto natural. A terapia neural, ela vem para esse público, porque a gente trabalha as interferências, né? E a cesárea primeira, ou segunda, ou já teve duas, ela vem muito bem, porque a gente trabalha aquela cicatriz da cesárea.
Aquela cicatriz, geralmente, eu digo assim, ela é uma cicatriz como se fosse um tecido que foi, algumas pacientes têm como se fosse um tecido que foi costurado, mas foi costurado repuxado, para entender? A terapia neural vem para soltar aquilo. A gente trabalha com agulhas, essa agulha, ela entra dentro da linha da cicatriz ali, né, para repreparar essa cicatriz. A gente descola quando é possível, faz algumas sessões, faz o descolamento dela e vai trabalhando uma retroinjeção, como se fosse uma ré, né? A gente vai injetando em ré. Para quem não tem habilidade com agulhas, não gosta de trabalhar com agulhas, não é do meio, né, ou da enfermagem, ou não é da medicina, a gente também trabalha essas cicatrizes com soluções tópicas, né, que vai se aplicando no local, ali na região da cicatriz da cesárea, preparar essa paciente, né, para ter uma possibilidade a mais de realizar o parto humanizado que ela muito sonha, ou elas muito sonham. E a terapia neural também, a gente trabalha para tratar a dor, né? Eu já disse anteriormente que a dor é o resultado dos neurônios que recebem vários estímulos, e o cérebro reformula e volta. É uma via que a gente chama aferente, que vai, e uma via eferente, que devolve a dor para a região local. Então, a via aferente é a via que o neurônio leva, e daí a eferente é a via que o neurônio traz o estímulo que foi recebido. E durante o trabalho de parto, a gente precisa, a dor, ela tem um limite, né? E a tolerância à dor é muito diferente de uma paciente para outra, né? O nível de dor, a tolerância à dor de uma paciente para outra é muito diferente. E a gente sabe que se a dor ela não for equilibrada, o organismo, quando a dor é excessiva, o organismo ele libera adrenalina. Então, a dor ela tem um limite, porém, uma dor que ela é muito intensa, ela libera adrenalina. E a medicina tradicional sabe disso, que a adrenalina seguida, a dor libera uma adrenalina, essa adrenalina estimula o cortisol, e esse cortisol vem e atrapalha o trabalho de parto. Tá? Então, a gente tem essa via com relação à dor, né? Que a dor, eu vou falar de novo aqui para reorganizar. A dor libera adrenalina. A adrenalina estimula o cortisol e o cortisol atrapalha o trabalho de parto. Dentro da terapia neural, a gente trabalha no trabalho de parto, durante o trabalho de parto, a gente trabalha com acupuntura, né? Que é o mesmo trabalho da terapia neural, e a gente chama de agulhamento a seco, porque a gente não injeta nada. A gente trabalha somente com agulhas ou com próprios dedos, fazendo manualmente, trabalhando os pontos certos dessa terapia nessa paciente que está em trabalho de parto. E isso dentro do MOI, nós trazemos dentro do nosso método, né, essa possibilidade de conhecer essa via, de olhar para esse organismo e entender quais são os pontos que a gente pode estar manipulando durante o trabalho de parto, manualmente, para quem trabalha manualmente, para quem tem habilidade, tem formação, pode trabalhar com agulhas, e para quem é ainda mais obstetra, consegue trabalhar realmente a terapia neural, que é injetando em pontos específicos com relação à liberação da adrenalina e do cortisol, né, para evitar com que essa adrenalina faça liberação de cortisol e atrapalhe e deixe esse parto mais demorado e mais sofrido. Ô, Gi, e olha que interessante aqui, o pessoal está comentando, né, que aquilo que você trouxe ali anteriormente foi bem profundo. A Vanessa que colocou isso também. E a Thaís, que está com o nome de Giuseppe, na verdade, que ela está só emprestando ali o computador, também ficou impactada com essa informação da cicatriz emocional e física. Olha como é importante, né? E ela falou, agora que você comentou essa questão da dor, da sequência, ela falou exatamente, né? Infelizmente no parto é isso mesmo. A Thaís, ela tem muita experiência
né? Assim, eu nem vou entrar nessa área, porque eu não tenho a experiência que a Thaís tem com relação ao parto, mas com relação à cicatriz eu sei, porque é uma área que eu trabalho, e eu sei que aquela cicatriz, se a paciente for o caso de cesárea, que é o caso da área de atuação da Thaís, né? A Thaís, ela trabalha com isso, então, assim, aquela paciente que tem uma cesárea, ela teve uma cesárea que ela saiu da sala de parto, ela teve ali aquela quarentena, e daí a paciente ela tem dor, automaticamente, quando nós temos dor, a gente tem uma inclinação. Se todo mundo tem essa imagem, visitando uma gestante que acabou de ter o bebê, uma parturiente, né, que teve o bebê, você visita ela, você olha para ela, você vê que ela está, o organismo, como um mecanismo de autoproteção, inclina o corpo para frente, baixa a cabeça e ela é assim. Então, ela passa um bom tempo com esse movimento, o cérebro ele começa a registrar aquilo ali. O cérebro não quer passar por aquilo ali de novo. Aquela cicatriz está acontecendo com essa informação. De uma pessoa inclinada, de uma pessoa com dor, ela é assim. Então, ela se mantém nessa posição, o cérebro, ó, eu estou fazendo isso como proteção aqui. É uma proteção, eu vou registrar isso aqui já na cabeça dela, e ela vai ficar com isso porque eu vou proteger ela de passar isso novamente. Então, a terapia neural, ela vem para essa paciente é muito indicada, aquela paciente que ela já vem para você, ela já relata, eu tenho medo de engravidar novamente, eu tenho medo de passar o que eu passei no meu primeiro parto. Ai, porque quando o meu bebê nasceu, eu lembro que eu cheguei em casa e eu tinha muita dor no meu ponto, e depois eu fui lá, depois de 7 dias para remover o ponto, eu tive que deixar meu bebezinho não sei com quem, porque eu estava marcada com obstetra lá para remover a sutura. Tudo isso está registrado na cicatriz da cesárea. E olha que interessante, a Vanessa, que é a doula de Alagoas, também falou isso, né? Que ela falou, achou que bem profundo, exatamente o que você acabou de explicar novamente, né? Que é o processo de cicatrização e a memória que registra, né? Ela ficou impactada com essa informação. A memória está ali, e essa memória a gente trabalha, trabalha não, a gente trabalha para resolver isso e trazer para esse organismo uma nova informação com relação à dor, que é uma outra gestação que ela está vivendo, é um outro parto, e ela não é refém e não precisa passar por aquilo de novo. É um outro filho, é uma outra gestação, vai ser um outro parto. Então, essa questão de medo à dor, medo de passar por aquilo de novo, está registrado. Então, essa paciente, para quem aí é da área, que é ginecologia obstetra, para quem é doula, para quem é enfermagem da área de obstetrícia, é uma informação que o nosso método traz. E é uma formação que o método MOI traz. O MOI, nós vamos estar logo, em algum momento, desenvolvendo um trabalho para terapia neural focada em cicatriz de cesárea, por exemplo. Especialista em parturientes, em pacientes que tiveram cesárea, ou paciente que teve parto normal, e às vezes a paciente tem plicoma, né, que são pacientes que fazem muita força durante o parto normal, e desenvolve lá no ânus um plicoma, que é uma bolinha que fica ali de tanta força que é feito durante o parto. E a gente também trabalha ali a terapia neural, tópica ou com injetável, né? A gente também tem essa opção de trabalhar plicoma com relação a pacientes que tiveram um parto muito complicado. Tanto o parto natural, que também deixa algumas marcas, quando é um parto sofrido, com muita dor, com muita adrenalina, tem algumas marcas que a gente também consegue restabelecer esse organismo, né? A gente pode passar a dor crônica ali que a gente trata, vamos lá. Tensão e estresse. Quando a gente fala em tensão, quando a gente fala em estresse, a gente bate muito nessa tecla estresse. Estresse. Né? Mas o que é o estresse em si? Né? O estresse
é a falta ou um excesso de um hormônio que não deveria estar sendo liberado. Tanto o excesso desse hormônio, que ele tem o nome de cortisol, ou a falta dele, os dois extremos são complicados com relação ao estresse. E quando a gente tem essa liberação extrema desse hormônio cortisol, ou a falta desse hormônio cortisol, o corpo. A terapia neural, ela entra como ali? A gente identifica, né, se esse corpo está com excesso do hormônio cortisol ou ele está com uma falta do hormônio cortisol. E a gente inicia um trabalho olhando para esse estresse de uma forma diferente. No nosso método, o método MOI, Medicina e Odontologia Integrativa, quando a gente fala de estresse, o nosso aluno, o que ele aprende? Ele aprende que o estresse é a liberação do cortisol, que esse cortisol ele sai de uma glândula, essa glândula ela fica lá no sistema sobre o rim. Então, o nosso aluno do MOI, como a gente integrou a medicina e a odontologia, a gente ensina o nosso aluno a pensar fora da caixa. Estresse não é mais só estresse. Estresse ou é excesso ou é falta do cortisol, ou essa glândula está fadigada, essa glândula fica lá no rim. Isso tem um nome que chama fadiga adrenal. Então, o nosso método, que é um método de formação da medicina e odontologia integrada, o aluno ele vem e ele começa a ver, estresse. Quando ele ouve estresse, ele já pega o mapa. Ele já lê o mapa, ele diz, é cortisol, ou está em excesso, ou está em falta, e isso causa vários fatores, isso altera o sono, porque o cortisol está na mesma via da serotonina, e a serotonina está na mesma via da melatonina. Então, isso é um método que você consegue, em pouco tempo, você consegue aprender anos e anos e anos que você necessitaria de aprendizado, você consegue compactar e aprender, e na semana seguinte você já pode estar no teu consultório aplicando o nosso método. A gente pode estender muito. Essa cicatriz aqui é uma cicatriz de uma perna, e ontem eu atendi uma paciente. Essa paciente, ela veio até mim, meu consultório aqui, eu atendo muita gente, e os meus pacientes geralmente são pacientes, são médicos, são outros dentistas que eu atendo, né, que vêm buscando esse atendimento. Eu atendo fisioterapeuta, atendo médico, eu atendo os profissionais da área da saúde mesmo. O meu público de pacientes da minha rotina de trabalho são profissionais da área médica, odontológica, integrativa, biomédico, é o meu público. Então, a gente fala de reabilitação pós-operatória, porque a gente tem dentro do nosso organismo vias. É como você que está me assistindo agora, você que está aqui aprendendo, usando muito bem essa 1 hora que a gente está fornecendo aqui para vocês. É como você quer ir para São Paulo, mas você vai de carro. Você quer ir para São Paulo, você quer ir de carro. Você pega seu carro, você sai da cidade aqui de Curitiba, só que quando você chega na serra, aconteceu um acidente. A serra está interditada. Você vai parar ali. Você vai ficar parado. O tempo necessário até que alguém venha, remova aquele carro que estava ali, aquele caminhão virado, e libere a pista. Você vai chegar em São Paulo, você vai chegar atrasado, você pode perder seu compromisso, você vai chegar cansado. Uma cicatriz é exatamente isso no meio do caminho, gente. Uma cesárea, uma cicatriz, um machucado na perna, ela é aquele caminhão que tombou no meio da estrada. Quem está de moto passa pelo ladinho e vai. Quem está de bicicleta consegue passar. A maioria fica ali parado, esperando o momento dessa via ser liberada. A cicatriz é isso. A terapia neural, ela vem nessa cicatriz. Ela é aquela equipe que chegou na estrada e liberou a pista para voltar a fluir normal. Não é fluir diferente, é fluir no padrão normal. Você libera a pista, o fluxo segue normal. Você libera o organismo e deixa que o organismo se recupere sozinho. É isso que é o método medicina e odontologia integrativa.
É disso que se trata, aprender, chegar nessa cicatriz e liberar o fluxo. Ô, Gi, Eu atendi essa paciente, e essa paciente é uma paciente que ela tem glaucoma. Ela tem glaucoma, e a causa, apesar dela ser médica, ela é médica, e eu perguntei para ela, eu falei, doutora, o que o seu médico disse para você, o seu oftalmo? Por que você tem glaucoma? Qual que é a causa do glaucoma que você tem? Ela falou, doutora Gilian, ele não falou. Ele é desconhecida a causa. A causa é desconhecida, tá bom? E qual que é a solução? A gente vai fazer uma cirurgia no seu olho. Olha a solução do tratamento. Nós vamos fazer uma cirurgia nos seus olhos para ver se vai ter sucesso ou não. Não posso te garantir que a cirurgia vai dar certo. Não posso garantir que você vai voltar a enxergar, porque ela já não enxerga, ela enxerga vultos e às vezes cores. Aí eu falei assim, doutora, ele disse isso para você? E você fez a cirurgia mesmo assim? Eu fiz. Adiantou a cirurgia? Ela falou, não. Como que está a evolução? Você está evoluindo? Você está estabilizada? Como que está o seu caso? Ela me contou assim, Gilian, não está evoluindo. Eu fiz a cirurgia, eu não voltei, não melhorou. Eu não melhorei após a cirurgia. E está estável, mas eu não digo que está estável pela cirurgia. É porque depois disso, eu estou fazendo outros tratamentos. Eu busquei a tratar com autoemoterapia. Então, ela me trouxe essa verbalização. E eu perguntei assim para ela, olha aí, gente, isso daí anotem. Eu perguntei assim, você tem alguma cicatriz no seu corpo? Daí ela falou, tenho. Eu tenho a cicatriz, eu tive filho, eu tive a cicatriz, eu tenho uma cicatriz. E ela ia me falando das cicatrizes que ela teve. Daí eu falei, o que você associa, o que você sente que pode ter ocasionado contigo? Ela falou, eu lembro de uma vez que eu tive um acidente, que eu virei meu pé, e eu fiquei com a minha perna engessada 6 meses. Quando ela trouxe essa informação, eu corri e busquei o meu mapa, porque a gente tem um mapa dentro da terapia neural. É um mapa para saber o que passa naquela cicatriz ali. Que órgão que está envolvido nessa cicatriz e para onde está indo essa transmissão. Quando eu olhei no mapa, eu vi ali, vesícula biliar 37. Sintomas e causas. Glaucoma, miopia, todas as questões relacionadas oculares estavam naquele meridiano, naquela cicatriz. E eu falei assim, doutora, eu me surpreendo a cada dia. Apesar de trabalhar com isso há tantos anos, cada paciente traz algo novo. Eu ainda não tinha tratado uma paciente médica que não estava enxergando, ela não tem visão, gente. Ela não enxerga, ela está com a visão, ela só vê vultos. Uma pessoa famosa, uma pessoa que serviu a nossa comunidade toda a vida. E eu falei para ela, eu tô tão em choque nesse momento que eu vou ler o que está escrito. Eu não quero nem falar com as minhas palavras. Eu vou abrir aqui, o livro está aqui, para quem quiser ler, entra hoje, digita aí depois no Google, vesícula biliar 37, estagnado, causas. Aí tá lá, glaucoma, miopia, problemas oculares. Eu falei, li para ela. Ela falou, eu falei, me conte sobre isso mais. Aí, quando eu fiz a terapia neural, ela lembrou do dia. Ela falou, tô lembrando. Eu tô lembrando que eu virei o pé, cheguei no hospital. Ela começou a lembrar tudo, me contou inteiro. Ela falou assim, agora eu consegui lembrar. Eu lembro que me carregaram, eu fui carregada para o hospital. Eu morava numa região, que era uma região de sítio, de roça. A gente tomava água do poço, a gente trabalhava muito. Eu tive uma infância muito feliz, subia na árvore. Mas esse meu pé eu nunca lembrei, eu não lembrava nem de contar para ninguém. Quando eu fiz a terapia neural, ela lembrou. Ela começou a lembrar tudo daquele dia. É claro que isso tem muitos anos, ela virou o pé em 1975, né? Nós estamos em 2023, antes tarde do que mais tarde. Graças a Deus que eu pude conhecê-la, consegui estar com ela. A gente vai começar um tratamento da terapia neural. O glaucoma já está instalado. Então, algo que levou desde 1975
A gente descobriu só agora, é claro, que eu não vou conseguir fazer uma mágica rapidamente e caminhar para trás. Eu tenho muita esperança, vou postar aqui, quando ela ficar melhor, eu vou gravar o depoimento para vocês e me comprometo a gente marcar uma aula daqui 1 ano, 2, mais ou menos. Hoje ela tem uma idade ela já está com 80 anos, mas eu vou começar o tratamento e a gente vai ver aonde a gente vai chegar. Porque a gente descobre a causa. Onde você descobriu por que a lâmpada apagou. Por que tem o glaucoma? Ah, por causa de uma cicatriz lá no tornozelo. Eu já sei aonde fez a lâmpada apagar. Eu tenho que identificar. É na lâmpada? É no gerador? É na parte dos fios? Eu descobri. É lá no gerador. Então agora a gente vai trabalhar aquilo ali e vai deixar o próprio organismo se recuperar sozinho. Eu vou tirar a interferência. Eu vou tirar aquele caminhão que está tombado na estrada. E o fluxo vai ter que voltar aos poucos. Ô, As Gi, patologias da pele... Gi, olha só que legal, porque a Ariane comentou uma coisa aqui pra gente, que ela já teve 3 cesáreas, e aí quando ela engravidou pela 4ª vez, ela, na hora, lembrou de tudo, das dores e tudo que ela acontecia, e veio o medo, né? E aí a pergunta dela foi muito interessante, que você acabou de responder, se existia um tempo limite dessa cicatriz e até o momento que você decide fazer uma terapia neural. Mas esse caso que você trouxe agora já responde, né? De 1975 para agora, então realmente, né? O E a tempo... pergunta da Vanessa é se pode ser com pouco tempo após a cicatrização. Ah, também tem isso, do, É do, assim. do tempo, A do gente não tempo. trabalha a terapia neural na fase aguda. Por exemplo, você teve uma cesárea, aquela semana, porque até você remover a sutura, você não faz nada, tá? Você não faz nada. Então, você aguarda. Só que é muito bom você ser um terapeuta neural, você passar por um curso como esse, você passar por um método como esse, porque você vai se deparar com a tua paciente, ou é você a paciente, às vezes, né? Pode ser você. Você já vai saber, ó, eu vou remover a sutura. Esse profissional que vai remover a sutura, ele pode utilizar a solução mesmo, que é a solução que a gente usa para terapia neural, que é uma solução anestésica, que ela é ou procaína, ou lidocaína, ou bupivacaína, ou às vezes até mepivacaína. Ele pode utilizar isso no dia de remover a sutura. Primeiro que vai dar um conforto, porque ele vai te remover a sutura com uma solução anestésica. Pense que confortável. Essa solução anestésica, ela já ajuda aquela região a se autorregular. E ela também tem uma propriedade naquele momento, né, que não tem infecção, tá? Vocês precisam passar por esse curso para aprender. Não dá para fazer isso amanhã. Você tem que olhar, é uma cicatriz, uma cesárea que está legal, não tem nenhum processo infeccioso, você utiliza da terapia neural. Tem infecção, tem pus, a gente não trabalha, porque a região que tem secreção purulenta, o pH é ácido. E esse pH ácido atrapalha o efeito da substância anestésica, que é a procaína. Então, daí a gente não usa essa substância nessa paciente, que foi lá remover a sutura pós-parto. Então, a gente espera, porque tem paciente que tem uma interferência, que inflamou, não se usa. Agora, se tá tudo bem, é uma cicatrização que tá legal, é uma sutura que o médico fez para remover, não é reabsorvível. Então, daí sim, é legal estar com um terapeuta, é legal uma profissional da área, uma enfermeira, obstetra, uma doula. A doula leva isso para a própria aluna, para a própria paciente dela. Porque a doula, ela tem essa função de acompanhar a paciente, de estar ali na via complementar. A doula é um papel muito importante. A doula vai levar informação que o pessoal de enfermagem não tem, que o obstetra não tem, entendeu? A doula vai estar acompanhando a sua paciente e vai dizer para a sua paciente, olha, a gente tem a opção de remover essa sutura utilizando uma solução anestésica. Ou a gente tem a opção de usar um tópico para remover. E tirou os pontos, a nossa aluna, ela sabe, que ela passou por nós, ela sabe que o paciente removeu a sutura, ela já vai começar a usar óleo ozonizado, gente, sobre aquela cicatriz. É outra cicatriz, não vai ter interferência, não vai ter necessidade de ter terapia neural depois, entendeu? Então, assim, isso é muito, muito importante. É uma doula diferente, é uma enfermeira obstetra com outra bagagem, tendo informações que ninguém tem. E isso, com certeza, tem um valor agregado, aumenta seu faturamento, você agrega isso, porque
essa sua paciente vai ter o próximo filho com você, essa paciente vai te recomendar para as colegas, e isso que o método MOI tem para te oferecer, né? Vale ressaltar aqui que essa é uma terapia, né? Complementar e também não substitui o tratamento médico convencional. A gente não quer aqui dizer, olha, isso aqui, depois que você fizer isso, nunca mais vai precisar de nenhum outro médico, não é bem isso. Mas a gente sabe que quando nós temos mais ferramentas nas nossas mãos, né, na nossa caixa, na nossa bagagem, a gente pode oferecer mais também para as pessoas que nos procuram. A escolha de utilizar a terapia neural deve ser feita de forma cuidadosa, como a doutora Juliana trouxe para nós. Não é a torto e a direito, né? Nós vamos entender o nosso cliente, a consulta ela é bem profunda na amnésia, ela é bem qualificada, porque é só assim que a gente vai realmente fazer uma boa escolha. Onde eu vou aplicar, em que momento eu vou aplicar e como que o resultado vai acontecer. Qual que é a finalidade da terapia? Oi. Tem uma pergunta da Vanessa, se todo e Tá. qualquer tamanho de cicatriz vale, por exemplo, aí de uma cirurgia de coluna, que tem uma Ênfase, escoliose ou coisa vale assim. não. Quanto maior, mais essencial, mais interferência. Vale sim, os efeitos adversos, os efeitos colaterais da terapia neural, eles são praticamente nulos, tá? Tanto quando nós fazemos da forma tópica, ou da forma local, ou com agulhamento, com agulha mesmo. E é um benefício você remover uma interferência. Eu quero que vocês gravem hoje, que nós estamos aqui do método MOI, Medicina e Odontologia Integrada, que nós trazemos para vocês o quê? Nós tiramos uma interferência. Quando falarem de terapia neural para vocês, imaginem uma estrada onde tombou um caminhão e a estrada está parada. Está todo mundo parado. O trânsito está congestionado. Isso é uma cicatriz. É isso que a cicatriz ela informa para o seu organismo. Ó, o fluxo aqui está interrompido. O fluxo neuronal. O neurônio ele está impedido de passar, ou está passando mal, ou está passando alguns, outros não, né? Voltando à informação anterior, que é um exemplo, a gente tem que repetir. Eu estou repetindo isso, eu tenho consciência que eu estou repetindo, mas é na repetição que vocês vão gravar, gente. Quanto mais eu repito, mais vocês vão gravar. E vai chegar um tempo que eu não vou precisar repetir, porque depois que vocês começarem a executar, aí está resolvido, porque a gente aprende vendo um tanto, ouvindo outro tanto e fazendo outro tanto. Então, a gente aprende vendo 10%. Ouvindo, vamos colocar aí 10%. Fazendo 80%. Quanto mais a gente fizer a terapia neural, quanto mais a gente executar a terapia neural, depois de aprender a parte teórica, aqui no método MOI, vocês vão ficar com habilidade para fazer. Então, a gente vai remover as interferências, nós vamos remover a cicatriz, nós vamos trabalhar essa cicatriz para devolver o fluxo ali da região, fluxo neuronal. E o que faz quando a gente remove o fluxo neuronal? A gente faz a homeostase, que é fazer com que o organismo ele possa se autorregular sozinho. Nosso organismo ele tem uma inteligência própria, ele quer se autocurar, ele necessita reestabelecer aquilo que ele faz. Só que para que isso aconteça, a gente tem que retirar o que atrapalha desse organismo e permitir com que ele se autorregule, chamando isso de homeostase, né? Então a gente vai permitir com que ele se autorregule sozinho. Voltando ao exemplo repetitivo, que eu sei que é repetitivo, mas eu falo isso para vocês, porque vocês vão sair daqui sabendo. É como a estrada está com o caminhão tombado. A terapia neural é aquela equipe que chega ali, tira aquele carro tombado da rua, limpa a rodovia, coloca profissionais ali de trânsito para definir novamente o fluxo, dizendo, é por aqui, dando a mãozinha ali com uma bandeirinha, é por aqui que você vai passar, o teu caminho é esse, não é aquele, volta para cá. Isso chama homeostase. E é isso que a terapia neural traz, é isso que o método MOI entrega, é isso que você vai aprender durante esse curso, é isso que você vai estar executando na segunda-feira, quando você concluir esse curso, na segunda-feira, quando você chegar no seu consultório, você se deparar com o seu paciente, você vai fazer um outro exame nele, né? E você que se inscreveu, que conseguiu, ainda vai ter a ferramenta de trabalho.
porque a gente ainda vai fornecer a ferramenta para você ter na segunda-feira a substância para fazer a terapia neural, a seringa, a forma de empunhadura dessa seringa, a maneira de injetar, porque nós vamos fazer um módulo de aula prática, onde você vai executar, você vai colocar pressão nessa seringa, ou você vai colocar o anestésico tópico no local, ou vai usar o ponto de ativação do local dessa cicatriz, para poder já estar executando na segunda-feira e faturando mais, colocando isso nos seus honorários, tendo um certificado. Pense em ter uma certificação, que eu passei um final de semana com uma cirurgiã dentista, passei um final de semana com uma médica integrativa, onde eu validei, onde eu aprendi, e agora eu tenho uma certificação sobre o tratamento da neuroterapia ou do curso de terapia neural. Então, você vai para um novo patamar da sua profissão. É o que aconteceu comigo, é o que me trouxe até aqui onde eu estou hoje, e é o caminho que eu sei mostrar e para levar vocês, né? Eu estou aqui estendendo a mão para colocar vocês nesse patamar que eu cheguei, o qual eu desfruto hoje, o qual eu tenho um tempo maior para ficar com a minha família, para desfrutar a minha vida, e com aquela consciência boa de poder deitar no travesseiro e saber que eu fiz um bom trabalho. Recebo mensagens de pacientes que passaram por tratamentos longos, passaram por muitos médicos, já gastaram, já chegaram a se endividar para um tratamento médico, e hoje, com a terapia complementar, ele consegue ter uma vida normal, o organismo consegue se manter a homeostase. Então, é sobre isso, e é isso que eu estou aqui dividindo com vocês. E esse é o primeiro passo, né, Juliana? Para que o reconhecimento profissional chegue na vida de todos, né? E é uma estrada longa, a gente sabe. Esse é um ponto de partida e nós temos um grande percurso pela frente, mas é assim, dando um passo de cada vez e eliminando, eu gosto de falar muito disso, né? Tirando aquelas interferências do percurso do trem, né? Mineiro gosta muito de trem, né, gente? Eu sou mineira, então quando a gente tira as interferências do meio do caminho, é que o trem realmente pode trilhar o caminho dele e, consequentemente, levar à realização desse conhecimento, à prática, né? E, consequente, reconhecimento profissional. Nós vamos ter mais um tempinho aqui com vocês agora, para que vocês tirem dúvidas, perguntem. Se vocês quiserem abrir as suas câmeras e quiserem nos seguir também nos Instagrams, estamos aí Siga-nos disponibilizando. agora lá no Instagram. Lá no Instagram tem muita informação. E a gente tem mais a gente vai postar ali no grupo, que a gente tem um Instagram do método, que é @moi, tá? É um Instagram realmente voltado para esse método. É um Instagram onde nós postamos muito conteúdos mesmo. A gente não consegue aprofundar tanto no Instagram, mas a gente está lá postando, falando um pouquinho sobre a terapia neural. A gente está sempre postando lá. Então, vá lá agora, siga no Instagram que vocês vão nos encontrar lá. Ótimo, Gisela já colocou aqui, né, Gisela? Isso. O Instagram do Método MOI já está aí para vocês no chat, pessoal. Deixa eu falar do Moi, que ele é lindo. Claro. Vou falar mais uma vez aí, método MOI. É um método onde duas profissionais, uma médica, uma dentista e mais uma, que é uma consteladora familiar, nós nos reunimos e trouxemos esse método, que é um método onde nós unimos a medicina e a odontologia integrada. Nós estamos aqui para trabalhar na complementação da medicina tradicional. Nós temos a formação da medicina tradicional, a formação da odontologia tradicional, mas nós buscamos cuidar do paciente para que ele tenha saúde, para que a gente não possa e não deva cuidar da doença, para que ele não adoeça, tá? Não, o objetivo do MOI é trazer profissionais como nós, formar profissionais que tenham essa mentalidade, né, de cuidar da saúde do paciente, de trabalhar com aquela medicina originária, né? Com a medicina original. Nós temos aqui a terapia neural, nós temos outro curso de ozonoterapia, nós temos um outro trabalho, que é um trabalho de cuidar da parte alimentar, para você também que trabalha ou que quer entender métodos de tratamentos
complementares, como aprender a baixar uma febre com magnésio, né? A gente consegue já tratar criança passando uma pomada de magnésio no joelho, ao invés de ter que usar dipirona. Então, nosso método, ele vem dessa forma, é trazer essa medicina complementar, né? Olhando da forma original que é mesmo, resgatando aquela medicina do início, onde a boca faz parte do corpo, e o corpo tem uma boca. Então, a gente é uma médica aqui, doutora Elaine, que sabe que esse organismo funciona, mas que esse organismo tem um psicológico, tem um sistema familiar, tem uma boca, tem dentes, e eu, como dentista, sei que essa boca que tem dentes tem um organismo, que o que eu coloco dentro da boca, os materiais odontológicos que nós usamos, tem que ser materiais odontológicos que não venham atrapalhar a saúde desse paciente, isso chama odontologia biológica. Então, a gente está aqui no Método MOI. Então, nos siga lá, @Método MOI.